Pra você fazer uma maquiagem linda, pra arrasar nas festas, parece um bicho de 7 cabeças. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma make muito fácil e que você vai ficar linda com aquela cara de profissional. Com certeza você vai conseguir fazer aí na sua casa, mesmo sem saber se maquiar muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari e hoje nós vamos fazer uma maquiagem de festa para você que não sabe se maquiar. Antes de começar, no último vídeo eu contei para vocês que eu ia me mudar, e sim, eu me mudei, por isso que eu fiquei sumida aí há mais de uma semana aqui no canal. Então, esse é meu primeiro vídeo gravado aqui nessa nova casa. Ela é mais clara, como vocês podem ver. Então, me perdoe se não tiver tão bom assim a iluminação, porque eu ainda tô me achando aqui, tá? Mas aos poucos eu vou me readaptando aqui às novas iluminações e deixando cada vez melhor aqui a qualidade dos vídeos pra vocês. Mas chega de enrolação, bora lá pro que interessa, que é a make. Para a preparação de pele, eu vou usar esse sérum da Ruby Rose, que é da linha Stay Fix. Ele vai potencializar a maquiagem e também hidratar a minha pele. Lembrando que minha pele está limpa e eu já passei um hidratantezinho. Eu fiz uma pré-skincare, só passei um hidratante. Eu lavei o rosto, passei um hidratante. E aí esse sérum vai potencializar a hidratação. Eu gosto bastante desse sérum porque eu sinto mesmo a hidratação na minha pele. E também vou aplicar o Carmed nos meus lábios pra hidratar. Esse daqui é da linha Fini. E eu vou deixar ele aqui hidratando meus lábios enquanto a gente faz a make. Agora eu vou vir com um primer. Esse daqui é o da Colors, o Primer HD. Ele vai minimizar a aparência dos poros e linhas de expressão também. Eu indico esse primer para quem tem a pele mais oleosa, tá? De mim está oleosa porque ele deixa a pele sequinha. Então, se você tem a pele seca, procura um primer mais hidratante, que vai funcionar melhor aí para sua pele. Aí eu aplico ele onde eu sinto mais oleosidade para minha pele. E como ele tem a função de minimizar poros, eu aplico só aonde eu tenho poros, que consequentemente é onde eu tenho mais oleosidade. Mas ó, cuidado com o excesso de primer, tá? Porque ele pode prejudicar a durabilidade da sua maquiagem e até no momento da aplicação ele pode fazer a base corretivo não aderir e começar a abrir, esfarelar sua pele, vai ser um desastre. Então coloca bem pouquinho e aplica aonde é necessário. Antes de aplicar a base, eu gosto sempre de camuflar, esconder, né, minhas olheiras, minhas sardinhas, todas as minhas imperfeições, porque aí eu dou uma cobertura melhor e também economizo na base, que é um dos produtos mais caros, digamos assim, e que mais é usado na maquiagem. Para isso, hoje eu vou usar esse corretivo da Balmy, que ele é um corretivo que ele tem alta cobertura. Ele não é uma camuflagem, mas é um corretivo que substitui sim a camuflagem, tá? E o legal desse corretivo é que ele é fino, mas ao mesmo tempo dá uma alta durabilidade. Então, eu aplico aonde eu preciso esconder e também aonde eu preciso de uma alta durabilidade. Onde mais sai maquiagem no meu rosto é no meu nariz, então eu vou aplicar um pouquinho aqui, que é onde sai, e na voltinha. E como sempre, eu também gosto de aplicar esses corretivos aqui ao redor dos meus lábios inferiores, porque ele tem uma coloração um pouco mais escura. E se eu não faço essa aplicação do corretivo, quando eu aplico a base, não importa se a base esteja certinha no meu tom ou não, ele dá uma coloração meio acinzentada. Então eu gosto de esconder essa coloração aqui para depois vir com a base e a cor ficar uniforme no meu rosto. Enquanto eu tava falando aqui com vocês, o corretivo deu uma secadinha. É muito legal deixar um tempinho aí ele secar para ele se assentar e dar mais cobertura pra área que você quer, tá? Então eu venho com uma esponjinha. A minha está seca, tá? O legal de esponjinha seca é que ela não dilui os produtos. O ponto negativo da esponjinha seca é que ela suga mais produto, mas como eu disse, ao mesmo tempo ela não dilui, então eu vou ter mais cobertura nesses produtos. Ah, e a cor que eu usei desse corretivo é a cor, deixa eu ver. Meu Deus, já apagou. E é a terceira vez que eu uso. Eu acho que a minha cor é a 5060, não lembro.
mas eu acho que é essa cor. E ela tá assim um pouco mais clara, né, do que o meu tom exato. Na verdade ela tá no tom do meu rosto, não do meu colo. Mas não tem problema, porque eu consegui pelo menos igualar a cor do meu rosto. E aí com o resto da pele eu consigo igualar o tom do colo, tá? De base eu vou usar a base vegana da Max Love. Essa base aqui eu não indico muito pra você sair, porque ela não é nem um pouco resistente à água e ao suor. Então veja aí o que você precisa, tá? Eu vou usar ela porque ela é uma base baratinha e eu gosto de usar ela em vídeo aqui com vocês, porque sempre que eu tô gravando eu gravo e já tiro a maquiagem. E a cor que eu vou usar é a 42. Ó, eu coloquei um pouquinho aqui na minha esponjinha. Vou dar uma pequena espalhada e já com a esponjinha do batidinhas e espalho no resto do meu rosto inteiro. Essa base ela é um pouco mais amarelada do que o meu subtom, mas não tem problema, porque conforme a maquiagem vai sendo construída, eu consigo também estabilizar, né, essa tonalidade mais amarelada. Peguei um pouquinho mais de base, vou aplicar onde faltou. É legal você sempre aplicar essa base com batidinhas, tá? Porque isso vai trazer mais durabilidade e o acabamento vai ser bem mais rápido. Essa esponja que eu tô usando é a da Marissade com a Oceane. É muito boa essa esponjinha, vale muito a pena você ter aí em casa no seu kit. Agora vamos de contorno. Para ser mais fácil para você, eu indico a usar contorno em pó ao invés de cremoso ou líquido, porque é mais fácil de esfumar e é mais fácil de você acertar aí aonde você quer colocar, até onde você quer que ele vá, tá bom? Hoje eu vou usar o pó compacto da Tracta. Esse daqui é na cor Dark 12. A única coisa que eu alerto vocês, se vocês forem usar esse pó, é que ele é muito pigmentado, então preste bem atenção, tome muito cuidado com a quantidade que você vai usar, tá bom? Eu sempre indico pegar, tirar o excesso e aí começar a aplicar. Eu aplico com batidinhas porque a minha pele ainda está molhada do corretivo e da base, tá? Eu gosto de fazer esse contorno mesmo em pó com a pele molhada porque faz esse contorno durar mais. Então, se você quiser uma durabilidade boa para sua maquiagem, mesmo usando produtos em pó, eu indico você a aplicar com a pele molhada antes, tá? Mas não esqueça de sempre vir com batidinhas. Nunca arrasta, porque pode mexer nos produtos que tá embaixo. Aí vai abrir o buraco na sua pele e aí ferrou. Gosto de aplicar aqui, ó, embaixo dos meus lábios, que ele dá uma sombra e traz um pouquinho mais de volume para os meus lábios. E nunca deixo de aplicar contorno aqui também no meu maxilar, na minha mandíbula, sei lá qual que é o nome, que eu nunca sei, porque ele traz o contorno complementar, né, pro contorno, pro rosto, quer dizer, e consequentemente deixa o rosto um pouquinho mais fininho. E contorno do nariz sempre faço com um pincel de esfumar. Mesmo o pó que eu usei no rosto, eu pego aqui nesse pincel e aplico com a mão bem levinha pra não marcar e deixar esse nariz manchado. E aí eu venho com a esponjinha dando batidinhas ao redor desse contorno, só pra dar um acabamento na transição entre o contorno e a base. De blush, eu vou usar esse blush da linha da Sete Belo com a Quem Disse Berenice, na cor Rosa Coringa. Ele é um blush que ele é cremoso, mas ele não é tão molhado, então ele é super fácil de aplicar, como se fosse um blush em pó mesmo. Mas vem sempre com batidinhas, tá? Com pincel, sempre com batidinhas, pra não mexer nos produtos que tá embaixo. Lembre-se sempre disso. Por isso que em todos os vídeos eu repito a mesma coisa para você nunca se esquecer. E volto de novo com a esponjinha para dar acabamento nesse blush. Só ao redor, tá? Entre o blush e a pele, para dar esse acabamento. Agora, para iluminar o centro do meu rosto, vou usar a base Velvet Tint da Mari Maria. Essa daqui é na cor Bege Claro 1. Eu vou aplicar em lugares estratégicos, tá? Eu gosto de aplicar aqui no início do meu olho, porque eu já ilumino aqui, já abro o olhar. Eu gosto bastante de uma
maquiagem que abra o olhar. Um pouquinho aqui na minha testa. No meu nariz, eu gosto de fazer um efeito mais fininho, então eu faço uma linha no meio. E também aqui no meu queixo. Esse corretivo eu aplico pouco, porque essa cor ela é muito clara. Então, se eu aplico muito, ele vai esbranquiçar o meu rosto. Então, é melhor ir com cuidado. Volto com a esponjinha, com batidinhas, eu espalho esse corretivo pra onde eu quero. Eu gosto sempre de trazer aqui na lateral do nariz e puxar até o final do meu rosto, fazendo esse pequeno corte no blush, que eu gosto de um efeito mais lift. E sempre depois que eu faço essa iluminação com corretivo, eu volto com um contorno só no nariz pra dar acabamento. Não importa se é cremoso ou se é em pó. Esqueci de falar pra vocês, mas a gente tá se inspirando em uma maquiagem que eu achei lá no Pinterest, que é essa daqui. E dá pra ver que o iluminador dela é bem pá, bem assim, bem glitterinado. E me perdoe pelo cachorro que tá latindo. A gente muda de endereço, mas os problemas de cachorro e moto continuam. Moto ainda não passou, mas vamos ver nos próximos vídeos. Como eu tava dizendo, o iluminador é bem glitterinado. E o iluminador mais próximo que eu tenho, assim, nesse estilo, é esse da LP Collection, que é a antiga coleção da Letícia de Paula. Esse daqui é na cor Arrasou Nota 1, que ele é, assim, meio amareladinho assim, só que ele dá um super estouro. Eu vou aplicar aqui na lateral, peguei pouquinho e ele já iluminou. Pego mais e aplico com batidinhas. Olha isso, olha esse estouro. Esses iluminadores soltos dela são mais lindos do que o da nova linha. Eu acho que ela deveria refazer eles e relançar eles. Ele é muito mais bonito do que aquele da paletinha que ela fez. Vou aplicar aqui também entre minhas sobrancelhas, mas não tanto assim. Na foto ela tá com bastante, mas eu não gosto mais de tanto iluminador assim. Também aqui no queixo. Aí, com um pincel menor, eu vou iluminar o meu nariz. Eu gosto de trocar o pincel, porque se eu usar aquele pincel grandão pra iluminar o nariz, ele vai tirar esse efeito de nariz fininho que eu gosto. E agora sim, bora selar tudo isso. Eu vou usar hoje o pó da Fally Beauty, pó solto, translúcido. Mas sempre antes de selar, verifica se os corretivos e a base não estão acumulados, tá? Igual aqui, ó, tá vendo? Na minha linha fina, aqui nos meus olhos, tá acumulado. Volto com a esponjinha, só dando pressionadas leves e puxando um pouquinho pra cima, assim, ó, que ele volta pro lugar dele. E aí, agora sim, bora selar com esse pó. Gosto de aplicar com esponjinha de pó, tá? Essas esponjinhas de disco, que é mais fácil de aplicar. Sempre começo aplicando embaixo do meu olho, que é como tem esse problema de acumular corretivo, então eu já selo aqui pra não ficar tendo que voltar aqui com a esponjinha de base. Olha a moto passando. Quem disse que não ia ter moto passando no vídeo? E a moto de novo passando. Valeu, moto! E aí, com esse pó, eu selo todo o meu rosto, tá? Mas sempre com batidinhas. Eu não gosto de arrastar, porque pode acontecer de mover o produto que tá embaixo. Sempre tem essa possibilidade, então preste muita atenção, hein? E pra tirar o excesso desse pó solto que ainda ficou aqui na superfície da minha pele, venho com um pó compacto pra isso, tá? Eu gosto sempre de fazer isso, mas se vocês não quiserem, não tem problema. Vou usar o pó compacto da Catherine Hill na cor Tropical Escuro. E aí eu sujo o pincel de pó com esse pó compacto e varro todo esse pó solto. Certifique-se que sua pele tá super selada, tá? Tá totalmente selada, porque se não tiver, você pode carimbar as outras pessoas com a sua maquiagem e a gente não quer isso, né? Sempre depois de selar, eu venho intensificando as cores que ficaram embaixo, o corretivo e o blush, tá? Às vezes eu intensifico até o iluminador, mas eu acho que não precisa, que já ficou um estourinho bonito. Então eu vou voltar com o contorno para intensificar a cor. Não precisa vir com batidinhas, mas eu venho só pra não deixar tão forte, tá? Aí aqui, só com o excesso que tá no pincel, eu passo no nariz. Porque eu só quero intensificar, não quero refazer o contorno, porque ele não foi escondido. Então eu só intensifico aqui, não preciso pegar o pincel menor. E de blush, eu intensifico esse blush com um blush em pó. Eu vou usar também da Tracta, esse daqui é a cor Hibisco 10. E a mesma coisa do pó de contorno, tá? Ele é super pigmentado, então se você for usar esses blushes
da Tracta, tome muito cuidado pra não ficar com chinelada. E pra finalizar essa pele, eu venho com a bruma. Essa daqui é da linha Stay Fix da Ruby Rose. E a bruma, ela serve pra aumentar a fixação da maquiagem e também tirar esse aspecto de pó pesado do rosto. Deixar um viço bonito com a pele mais naturalzinha. Bruma seca, agora bora pros olhos. Eu vou voltar com um corretivo da Balmy aqui na minha olheira pra esconder essa olheira superior, porque sim, a gente tem olheira superior, e espalho com a esponjinha. Hoje eu vou usar uma paleta que já saiu de linha, que é essa daqui da Duda Fernandes, a Esfumadão de Respeito. Mas elas têm cores coringas, que é as cores que a gente vai usar hoje nessa make, que você pode encontrar em várias paletas, então não precisa ser necessariamente essa. Eu vou começar com um tom mais claro, que é esse daqui, e ele é cintilante, tá? Então a gente já vai trazer esse brilho a mais aí pra esse olho. E aí eu vou aplicar aqui no início e puxo um terço assim do olho. Agora eu volto com aquele mesmo pincel que eu fiz o contorno do nariz e vou aplicar essa cor aqui de marrom. E eu vou aplicar com batidinhas para pegar a pigmentação aqui no final do meu olho e puxo pro côncavo. E aí eu já uno com o contorno do nariz. Com o mesmo pincel eu venho com marrom mais clarinho, só nas bordinhas desse marrom, pra dar uma esfumada. E também aplico aqui, ó, puxando pra fora, que eu gosto desse olho mais alongado, tá? E com o pincel menor eu vou aplicar esse marrom mais escuro aqui, pra dar uma profundidade pra esse olho. Então eu vou aplicar aqui no final dele, final dos cílios. Puxo só até a metade do meu olho no côncavo. E aí eu volto com aquele marrom do meio e dou acabamento ao redor dessa sombra mais escura. Com a mão bem levinha, tá? Só as pontinhas da cerda encostando nela. Volto com o marrom mais claro da paleta e aplico aqui, ó, no centro, onde a gente não aplicou sombra nenhuma, só pra selar esse corretivo. Pincel menor, volto com a sombra iluminadora e aplico aqui embaixo do meu olho, bem aqui no cantinho lacrimal. E com o mesmo pincel, pego o marrom mais escuro e aplico rente ao meu cílios inferior todinho. E para dar acabamento nele, eu volto com a sombra mais clara e aplico rente a bordinha no marrom mais escuro. Para deixar esse olho mais iluminado, igual que a gente vê na foto, vou voltar com o iluminador da LP Beauty. Umedeço com a bruma o pincel e aí eu pego esse iluminador e vou aplicar onde eu quero que deu tchá a mais. Começo por aqui, pelo início do olho, aplicando com batidinhas pra já dar uma esfumada. Puxo esse iluminador aqui pra pálpebra. E também vou aplicar esse iluminador aqui no alto da sobrancelha. E volto com o pincel do marrom pra dar acabamento nesses brilhos, não deixar ele a mais aonde eu não quero. De batom, vou aplicar esse da Latica na cor 38, que ele é um marronzinho assim, bem parecido com as sombras que a gente usou. E pra ajudar a abrir o olhar, vou aplicar um pouquinho de lápis bege na linha d'água, porque ele vai dar uma iluminada aqui, aí ele vai abrir o olhar, ó. E essa foi a make de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ela parece ser super elaborada, mas é muito fácil de fazer, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like aí pra cima, que me ajuda demais. E se inscreva no canal se você também ainda não é inscrito. Se você gosta de make fácil, mas que parece ser aquela elaboração toda, clica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar dele. Então já clica pra não perder e corre pra maratonar o canal da Marisita aqui. Muitíssimo obrigada por ter assistido o vídeo até aqui o final, isso é muito, muito importante. Um beijo e tchau!